Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVI News Notícias, segunda edição. A primeira edição você pode acompanhar com Pérola Cordeiro pela manhã e a gente segue aqui na nossa programação, sempre informando você das melhores notícias, informação de qualidade, chegando a você, telespectador, que nos acompanha aí através dos nossos canais. Você que pode nos acompanhar através da Ultra TVC, canal 24.2, aqui da região Itabuna e Ilhéus, e nos acompanha aqui diretamente do nosso sinal. Você também que nos acompanha aí através do YouTube, também pode aí acompanhar a transmissão ao vivo através do youtube.com/TVI Oficial. É só você acessar e acompanhar a nossa programação. Também tem ali o nosso site, que você pode estar aí acessando e acompanhando também toda a nossa programação de notícias pelo www.tviplay.com.br. Esses são os nossos canais aqui de comunicação, onde você pode ficar aí sintonizado na sua TV mais bem informada, que é a TVI. A TVI que completa este ano 20 anos de existência, trazendo informação e entretenimento de qualidade para você durante toda a nossa programação. Fizemos aí um ano muito especial, com diversos quadros especiais na grade da TVI News, e a gente parabeniza você também, telespectador, que nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência em todos os programas. Muito obrigada aqui pela parceria de sempre e vamos seguindo juntos nessa edição, onde você vai ter muitas notícias, muitas informações de qualidade. Eu vou agora apresentar para você os destaques de hoje, do nosso programa de hoje. Você que está aí em casa, tem aquele jovem, adolescente, você que está fora do mercado de trabalho, você que está aí buscando novas oportunidades, o MEC acaba de lançar aí uma nova grade de cursos profissionalizantes numa plataforma gratuita. E já já a gente vai passar todas as informações para você. Quais são esses cursos que estão aí disponíveis nessa plataforma digital e que o MEC acabou de liberar esses cursos de forma gratuita. Você pode entrar aí o ano de 2026 muito bem preparado profissionalmente aí, disponível com esses cursos aí profissionalizantes, cursos que estão aí associados àquilo que mais representa na atualidade, cursos que vão ajudar você a se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho, você sempre bem preparado, você bem ali organizado na sua educação profissional. E aí nós trazemos aqui Larissa Araújo na apresentação para você essas informações. Vamos falar também sobre a CNH Social. Vocês lembram que recentemente foi aprovada aí, gerou até uma certa polêmica, né, a respeito da carteira de habilitação, que poderia ser concedido de forma gratuita para alguns brasileiros aí que estivessem ali dentro das margens dos requisitos que eram propostos pelo projeto de lei. Gerou um pouquinho de polêmica porque algumas pessoas acreditavam que poderia ser aí também uma das formas de campanha eleitoreira, pré-eleitoreira, né? Mas o que de fato aconteceu é que o projeto foi aprovado, já entra em vigor e você vai saber daqui a pouco quem são essas pessoas que podem realmente ser beneficiadas com essa CNH social. Ou seja, essas pessoas que vão ter ali, de certa forma, um desconto, porque a autoescola ainda vai precisar realmente ser realizada em algumas etapas, mas outras já foram exclusas, né? E essas etapas sendo exclusas, diminui o valor ali na aquisição da carteira de habilitação, promovendo um efeito social, principalmente para as pessoas ali em situação de vulnerabilidade e que dependem da carteira de habilitação para serem inseridos no mercado de trabalho ou permanecerem nele, tendo em vista que hoje, né, o meio de transporte aí mais comum e necessita da CNH, que é o carro ou a moto, ali se tornou realmente um meio,
um ambiente de trabalho para as pessoas, né? Um mecanismo de trabalho para essas pessoas. E já já a gente traz mais informações aqui sobre quem pode receber essa habilitação de forma, digamos, gratuita. Você vai saber todos os pré-requisitos e as pessoas que se encaixam dentro desse modo de política pública, que é considerado uma política pública social. Já já a gente traz mais informações, não perca. Continua aqui conosco, ligadinhos, que você já vai saber mais sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o governo da Bahia. A gente está chegando aí, finalzinho de ano, né? Épocas festivas aí, dezembro, verão. Verão é festa, verão é passeio, verão é férias, diversão. E na Bahia a gente já acaba emendando ali, né? O verão, final de ano, festa de Réveillon com as praias. E logo mais, daqui a mais ou menos 2 meses, já é oficialmente o carnaval. Mas antes disso, acontecem as prévias aí, né? As lavagens e outras festas culturais que acontecem previamente ao carnaval. E o governo do estado da Bahia prorrogou até a sexta-feira o edital aí que dá chances para as prefeituras, né, poderem angariar fundos que possam aí bancar as festas nas suas cidades, né, festas culturais, porque o carnaval é uma festa considerada cultural também. Então, já já você vai saber como é que foi realizada essa prorrogação, o motivo e também todas as informações a respeito desse edital, como que as prefeituras podem se inscrever, quem são as prefeituras que estarão habilitadas para poderem participar desse edital aí e concorrer aí aos valores, né? Valores que podem chegar até R$700 mil. Isso mesmo que você ouviu, R$700 mil uma prefeitura pode receber aí para poder auxiliar nos custos das festas aí carnavalescas, né? Itabuna, por exemplo, vai aí assediar a lavagem do Beco do Fuxico logo mais a partir do dia 17 de janeiro e essa festa provoca aí, né, uma movimentação, ainda que sazonal, na economia local. É importante também os vendedores ambulantes e outros comerciantes afins, né, poderem lucrar com essas festas também. Além disso, o folião poder se divertir aí nessa época do ano, para quem gosta, né, para quem tem aí o hábito de festejar o carnaval, vai poder também entender mais como que funciona aí os investimentos para essas festividades, né? Vamos falar ainda, falando a respeito de festividades, vamos falar da Prefeitura de Ilhéus, a Prefeitura de Ilhéus aí, que retornou este ano na direção aí do prefeito Valderico Júnior, trouxe novamente o Réveillon, a festa de virada de ano novo, né? 2025 para 2026. E a Prefeitura de Ilhéus conseguiu aí angariar fundos através de patrocínios. Já já a gente vai trazer essas informações para vocês também. Quanto foi aí o montante que a Prefeitura de Ilhéus conseguiu trazer para a cidade nesse momento tão importante, porque vai acabar aí ajudando realmente no turismo, nessa questão aí de movimentar não somente o comércio local, mas também de toda a região, tendo em vista aí que novas embarcações chegam, pessoas aí desembarcando de outros estados, né, desembarcando em aeroportos, desembarcando também aí as embarcações marítimas, né, os famosos cruzeiros nessa época aí de cantores, né? E fazem sempre aí uma pausa de passagem aqui pelo litoral baiano. Então você vai saber aí quais são as novidades para esse Réveillon aí da cidade de Ilhéus, que promete, hein? Que promete bastante aí na organização, com grandes nomes, inclusive. Vem trazendo aí cantores nacionalmente conhecidos como Manu Pancadão, como também o Pablo do Arrocha, né, que é o nome aqui bastante conhecido na Bahia. Então você vai saber aí como está sendo estruturado toda essa festa de virada de ano Réveillon aqui em Ilhéus. Além disso, a gente vai falar também sobre a mudança no tráfego da ponte de Jequitinhonha, aproveitando aí
passada de final de ano, né, o tráfego costuma realmente aumentar, tanto nas rodovias como também em outras vias aéreas. Mas falando aqui pertinho da gente, a ponte do Jequitinhonha, que vem aí apresentando diversas problemáticas de reforma, né? Há muito tempo já, inclusive, a obra paralisada, a nova ponte do Jequitinhonha continua paralisada. A ponte está interditada para automóveis de grande porte. Apenas carros de passeio, né, podem ali passar, ou ambulâncias, né, enfim, que podem ali transitar. Mas tem novidades aí chegando nesse final de ano a respeito do Jequitinhonha. Isso mesmo, o tráfego vai ter aí mudanças na ponte do Jequitinhonha, que parece que vai ser liberada aí logo mais para este tráfego, né? O Jequitinhonha é essa ponte aí que também dá acesso a cidades turísticas aqui da Bahia, como Porto Seguro, a exemplo, né? Eunápolis e Teixeira de Freitas e outras cidades mais também aí. Teve um desvio, o desvio realmente trouxe bastante insatisfação, não somente para o tráfego ali, né, mas também para as pessoas residentes da região, que reclamaram bastante da falta de estrutura ali adequada para aquele desvio que estava ocorrendo. Mas tudo que a gente se sabe até agora é que não tem previsão ainda de conclusão dessa nova ponte do Jequitinhonha para facilitar ali a mobilidade urbana, né? Na verdade, a mobilidade por meio ali dessas estradas. Mas vem novidade por aí para você que está preocupado em viajar, como é que vai fazer, se vai ter o desvio, se o seu carro vai poder passar por cima da ponte, se está segura, né? A ponte, quem passa por ali pela ponte já percebe que ela tem ali umas amarrações para tentar segurar essa ponte, mas a gente já vai falar sobre esse assunto, né? E aproveitando que é final de ano, a gente fala também aí de roubos. Infelizmente, as pessoas vão para as festas, furtos e roubos de celulares, por exemplo, e você vai saber o que você pode fazer, o que tem de novidade se o celular foi roubado. O celular foi roubado, qual é as novidades das novas formas de bloqueio do seu aparelho, mais prático e seguro para sua comodidade. Claro, não vai ali excluir de forma alguma, né, o fato de você ter que ir a uma delegacia, registrar o boletim de ocorrência adequadamente, mas vem novidade para você aí que perdeu o seu aparelho, deseja bloquear, como fazer aquilo ali de forma assim bem segura, e a gente vai contar aqui para você os detalhes disso. E terminando o ano de 2025, a gente já começa 2026 com um novo salário mínimo, que também vai aí trazer novas regras desse salário mínimo, e já você vai saber qual o valor atualizado do salário mínimo para 2026, que começa a valer já agora em janeiro de 2026. Você já vai ficar aqui ligadinho no canal da TVI News, sintonizado para saber maiores informações a respeito disso, né? Vamos falar ainda também sobre a atuação dos influenciadores nas plataformas digitais. A gente sabe que com a chegada da era digital, que mais ou menos teve um boom há 20 anos atrás, né? As plataformas digitais se desenvolveram de forma muito acelerada e virou até mesmo ali um ambiente de trabalho para pessoas que vendem produtos e influenciam de certa forma ou na economia ou no padrão comportamental das pessoas. E a gente vai falar sobre isso aqui, o que está tramitando aí no Congresso de Lei a respeito disso, qual a responsabilidade desses influenciadores digitais quando divulgam ali nas suas próprias plataformas, né, nas suas contas, aliás, os produtos e marcas, ou quando eles vendem ali em nome até mesmo de uma classe ou de um assunto que está aí em alta na sociedade. Qual a responsabilidade desses influenciadores? O que está tramitando em lei para realmente responsabilizá-los? A gente vai trazer aqui esta notícia também para você. Além disso,
Vocês lembram que ontem, na edição do TVI News Notícia, eu, Larissa Araújo, falei aqui para vocês, trouxe essa notícia polêmica do então ministro Rui Costa, que havia feito uma crítica a respeito das emendas parlamentares, principalmente aquelas emendas que são destinadas para outras áreas que não era da infraestrutura. Segundo o ministro, a área da infraestrutura ela requer muito mais investimento do que outras áreas, mas de certa forma é obrigatório a divisão desses recursos por emendas ali, meio a meio, 50%, como foi informado, e o ministro Rui Costa, ele dizia não acreditar nesse modelo de gestão por meio de emendas, né? Mas o TCE está aí chegando fundo, muito fundo mesmo, nas investigações das emendas parlamentares destinadas para municípios aqui da Bahia. Muitas emendas destinadas para o Nordeste, em especial para a Bahia, e o TCE está indo para cima, literalmente ali, das investigações dessas emendas, porque não basta apenas destinar as emendas, mas precisa realmente acompanhar a aplicabilidade dessas emendas, que muitas vezes chega aí de forma muito marqueteira para a população através dos noticiários e de tantas outras plataformas de informação, essas emendas, mas a aplicabilidade em si falta ainda o requisito da publicidade, ou seja, ser divulgado amplamente como é que realmente está sendo ali aplicado aquela emenda. Já já você vai saber como tem sido a atuação do TCE aqui em algumas prefeituras da Bahia, do estado da Bahia. Vamos falar também a respeito de uma reforma que está incluída aí num pacote de tantas outras reformas paralisadas até o ano de 2025, que é a reforma da Feira do São Caetano em Itabuna. É o dilema da feira que aí já está interditada há mais de praticamente 3 anos. Essa feira deixou realmente ali de ter a sua utilidade colocada em reforma. Era para ser inaugurada agora, previsto para ser inaugurado em dezembro, ou seja, neste mês agora, foi adiado novamente e já já você vai saber quando é que foi reagendado, em que parte do processo está essa reforma da Feira do São Caetano em Itabuna. Essa feira que é uma obra do Condé, assim como tantas outras obras na Bahia que estão paralisadas. A promessa é de que haja um boom de conclusão dessas reformas para o ano que vem, devido a valores relacionados ao PAC e empréstimos aí também que o governador da Bahia realizou para a conclusão de algumas obras que estão paralisadas também, a exemplo da Ponte do Jequitinhonha, que falamos também logo agora nesses destaques, e você vai ter mais detalhes a respeito disso. E logo em sequência tem a cidade de Bicuí com novidade, porque ontem o TRE bateu o martelo e disse: olha, veja só, vamos manter os mandatos do prefeito e do vice-prefeito que haviam tido os seus direitos políticos suspensos recentemente aí numa ação, mas o TRE revogou e manteve aí os cargos e também os mandatos do prefeito e vice-prefeito da cidade de Bicuí. Você vai saber mais detalhes aí dessa ação, né? Esse ano aí que nós tivemos muitos casos aí na Bahia de prefeitos que poderiam perder os seus mandatos, né? Mas que realmente conseguiram recuperar. Exemplo da prefeita também de Ibicaraí, aqui na Bahia, a Monalisa Tavares. Ela até chegou a sair, né, do cargo de prefeita, e em menos de 24 horas ela retornou com uma ação judicial ali que reempossava ela no seu cargo como prefeita, a qual ela foi eleita. Mas nós vamos falar daqui a pouco do caso de Ibicuí. O prefeito e o vice-prefeito agora permanecem, de acordo com o TRE, com os seus mandatos, né? E já começa aí o final de ano com as festas e comemorações, porque eles permanecem aí neste cargo, e a oposição aí nesse sentido ficou que contrariada, mas já já você vai ter mais informações a respeito disso.
A gente fala aqui sempre, constantemente, a respeito dos crimes e violência aí que tem realmente crescido bastante, e uma das personalidades que tem chamado a atenção dentro deste meio criminal é a atuação das mulheres, e mulheres não somente em condição de vulnerabilidade, mas mulheres ali que estão muito bem preparadas profissionalmente, envolvidas em ações de criminosos. Aqui no TVI News, agora, eu estou informando para você que um dos destaques é a respeito de uma advogada que é casada com um chefe de facção aqui na Bahia e foi presa. Foi presa essa semana, e você vai saber como era a atuação desta advogada que era casada com um desses chefes de facção aqui na Bahia. Já já eu trago mais informações para vocês a respeito disso. Além disso, vamos falar da suspeita de negociar armas com facções que foi presa. Outra mulher aí que foi presa agora em Ilhéus. Ela estava ali numa ação, né? Ela foi presa numa ação porque estava negociando armas para as facções aí em Ilhéus. A gente sabe que Ilhéus, assim como Itabuna e outras cidades aqui da região, realmente tem crescido aí os índices de violência, e a gente sabe que o arsenal influencia bastante, né? O poder bélico dos bandidos acabam influenciando bastante nessa disputa de poder entre as facções. E infelizmente uma mulher nesse cenário aí de protagonismo criminal. Vamos trazer mais informações a respeito disso. E também tem Piauí. Falando em mulher, a gente traz uma trágica notícia. Ontem aqui, eu logo no finalzinho do programa falei a respeito dos números de feminicídio na Bahia. Infelizmente tem sido crescente, e em Piauí uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência em casa. Você vai saber detalhes aí desse feminicídio que infelizmente ocorreu na cidade de Piauí. E em sequência, o TVI News traz para você também uma notícia importantíssima relacionada também a esse cenário, que é o lançamento do baralho Lilás. Esse baralho ele vai ampliar a busca por foragidos por crimes contra as mulheres, isso mesmo, né? Vai ali criar-se um baralho Lilás para identificar esses criminosos, né? Que são aí autores de feminicídio também. Bom, voltando aqui para a cidade de Itabuna, foi encontrado um corpo boiando no rio Cachoeira. Você vai ter maiores informações a respeito disso aí, da identificação desse corpo que foi encontrado boiando. E além disso, manhã violenta em Itabuna. No final da manhã de hoje, um crime brutal chamou a atenção da cidade. Um rapaz foi assassinado dentro de um carro com mais de 20 tiros. Foi encontrado aí mais de 20 cápsulas próximo ao carro que foi encontrado este corpo dentro. Você vai ter maiores informações a respeito disso. E para finalizar, vamos dizer assim, o nosso conteúdo jornalístico, você vai estar aqui sendo bem informado, porque o Brasil aparece entre os 10 países mais violentos do mundo. Nós vamos trazer essa notícia aqui e abrir a pauta de discussão com você, telespectador. Muito importante em meio à violência aí e o crescimento das facções no Brasil. O Brasil acaba se destacando entre os 10 países mais violentos do mundo. E última notícia chegando aqui pra gente, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi diagnosticado com 2 hérnias. Já já a gente traz aqui o boletim médico a respeito do Jair Bolsonaro para você. Esses são os destaques de hoje do TVI News Notícia. Permaneça aqui conosco, sempre bem informado, notícia de qualidade para você, bem comentada. E nesse momento a gente vai para um rápido intervalo e já já eu retorno com todos esses destaques para você, telespectador. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa era só particular.
fora. Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente, o Bahia! Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Estamos de volta com a nossa programação, a TVI, que completa aí 20 anos de existência nesse ano de 2025. A gente parabeniza também o diretor desta casa, o Barbosa Filho, por estar à frente desse projeto já há tanto tempo, sempre se renovando, não somente na programação, mas em conteúdos especiais que chegam até você com muita qualidade, com muito ali envolvimento dos profissionais da TV. É você bem sintonizado, bem informado com as notícias e com toda esta programação diversa que abrange aí muita informação e notícia. Mas vamos dar continuidade aqui aos destaques de hoje do TVI News Notícias, segunda edição. Eu aqui apresentando ao longo do mês de dezembro, substituindo o meu colega e parceiro, o Joab Paiva, que está aí de férias, né? Aproveitando este momento e retorna em janeiro. Larissa Araújo agora aqui no comando desta apresentação. Trago para você uma novidade. Para você que deseja estar aí sempre bem atualizado, que gosta de estudar, que está aí procurando se inserir no mercado de trabalho, seja jovem, ou seja você aí que já está na meia-idade, mas está procurando aí, de certa forma, se adaptar às novas realidades. Olha, o MEC atualizou aí a plataforma dela de curso aí, os cursos com o Aprenda Mais, cursos 100% online e gratuitos, e você pode aí escolher um curso que melhor se adapte à sua realidade ou que você está aí visando, né? Porque com base em dados oficiais, o Ministério da Educação atualizou ali a plataforma pensando justamente nisso. O governo anunciou a expansão desses cursos gratuitos na plataforma Aprenda Mais. O nome da plataforma é essa, Aprenda Mais. Você pode acessar online. Essa iniciativa atende às novas demandas do mercado, ou seja, está inserido aí e atualizado a questão da educação profissional, fortalecendo competências essenciais de empregabilidade e atualização profissional, porque você precisa estar aí atento às novidades do mercado, né? E os cursos aí, esses treinamentos contemplam áreas estratégicas, né? Que são identificadas pelo MEC como prioritárias nas questões do desenvolvimento social e econômico. Também ali aquela parte tecnológica, tendo em vista aí que continua em alta. Segundo dados do CETEC, que é o MEC, o objetivo é oferecer capacitação acessível, prática e de rápida conclusão. Para você aí que pretende ter o seu diploma, ter aí a sua profissionalização aí apresentável nas entrevistas dentro da empresa, o MEC facilita para você. Ele traz ali cursos com uma rápida extensão de aprendizado, geralmente aí cursos que variam, carga horária, né? E até mesmo meses, no máximo 3 meses aí, mas com carga horária também, cursos com certificados que podem aí auxiliar você no seu decorrer do profissional que você se formou ou que você ainda está se formando, porque muitas vezes você já é formado em alguma determinada área, não é verdade? Né? Por exemplo, a área da administração, mas você pode se especializar, você pode buscar aí novos rumos que te possibilite novas oportunidades de crescimento profissional e até mesmo financeiro, através realmente de uma nova capacitação que está sendo oferecida aí nas áreas de tecnologia, da informação e da comunicação, gestão de negócios, meio ambiente e saúde, turismo, infraestrutura e segurança, ciências exatas e idiomas. Perceba que essa plataforma foi atualizada pensando realmente em atender às necessidades do mercado na atualidade aqui no nosso país, no Brasil, né? Aí fomentando o turismo, a área de negócios, equilibrando com o meio ambiente, questões aí ambientais que estão em alta também. Então, a plataforma vem trazendo todas essas questões de infraestrutura e segurança, que a gente fala muito aqui, né, da questão da mobilidade urbana, falamos sobre segurança pública, tem aí cursos para você poder se especializar, cursos mais diretamente, precisamente aí sobre microbiologia alimentar,
né? É importante falar a respeito disso também. Saúde da mulher e do recém-nascido, rotas turísticas, estruturas de dados, gestão ambiental para as cidades. Olha, esse curso de gestão ambiental para as cidades é muito interessante, porque são cidades aí que agora se planejam para o crescimento, né? Cidades agora que constroem bairros planejados, e é importante estar associada à gestão ambiental para permanecer o equilíbrio, né, entre o homem e a natureza. Então você aí que já tem uma afinidade com essa área, você pode cursar também este curso de gestão ambiental para as cidades. Além disso, tem o curso de inglês para comunicação profissional, né? O inglês aí que continua sendo aí uma língua de maior amplitude na comunicação empresarial. Então você que deseja aí ampliar o seu conhecimento na área estrangeira, você pode cursar inglês para comunicação profissional. E você sabe como funciona esses cursos online? Então, de acordo com o MEC, os cursos são 100% gratuitos, online e sem limite de vagas. Então você não vai ter aquele problema ali de se inscrever e ter que ficar aguardando ser chamado para poder fazer parte de uma turma. Não, você pode se inscrever e automaticamente você vai ter acesso a esse curso 100% gratuito. Isso significa que qualquer pessoa, seja estudante, trabalhador, até mesmo aquela pessoa que já tem uma experiência profissional, mas está buscando uma recolocação no mercado, pode ali se inscrever e fazer parte aí dessa plataforma e se atualizar. Sabe quais são as vantagens de você poder ali se profissionalizar 100% gratuito nessa plataforma? É o certificado digital que você vai ter acesso, é um direito, você após a conclusão do curso você vai ter esse acesso. O estudo é feito no seu próprio ritmo, ou seja, você pode acessar a plataforma pela manhã, pela tarde ou pela noite, você tem a flexibilidade de horários e isso é muito importante também. O acesso facilitado, sem seleção, ou seja, não precisa ali você passar por uma seleção de critérios que vai excluir você por algum motivo ou outro, né? Além disso, a modalidade é 100% gratuita e online. A valorização profissional é imediata porque você termina o curso e você já tem ali o seu diploma já para poder ser apresentado e aproveitado juntamente com o seu currículo profissional. Se você deseja se inscrever em qualquer um desses cursos que a gente mencionou aqui, é só você acessar o www.gov.br/MEC. Você acessando lá, você pode fazer a sua inscrição, criar a sua conta, né, ou entrar com algum login ali, .gov.br, escolher o seu curso desejado e pronto, você inicia os seus estudos e começa uma nova etapa de capacitação profissional na sua vida, e isso vai lhe trazer muitos benefícios, porque a certificação e a utilidade no mercado é ampla, muito ampla ali. Além disso, tem uma análise exclusiva ali de estudo, que vai realmente possibilitar para você um baixo custo e alto impacto profissional para você aí que está buscando novas oportunidades. Saiba disso, que é uma certificação rápida, um crescimento da educação ali que vai lhe ajudar bastante. Bom, vale lembrar que o programa Educa Mais, ele é uma educação complementar, ou seja, você necessariamente não precisa ter uma formação acadêmica ou um grau mínimo ali de estudo. Qualquer pessoa realmente pode acessar a plataforma e ter este curso, fazer esse curso, mas isso não inviabiliza o fato de você ter que se oportunizar a ter uma graduação, a ter um curso técnico para poder ali realmente fortalecer ainda mais os requisitos do seu currículo profissional. Então, os cursos, algumas perguntas podem aí estar sendo geradas para você, telespectador, e eu vou responder para vocês aqui de acordo com a interação, inclusive, dos nossos internautas. Se os cursos têm limitação de vagas, não tem, como foi informado, né? Por ser um curso de plataforma digital,
ampla, qualquer pessoa, independente da quantidade, vai ter acesso ali sem limite de vaga. Não precisa ter uma escolaridade mínima, como eu havia mencionado aqui, e o certificado é sim válido, porque ele é emitido pela Rede Federal de Educação Profissional e é amplamente aceito em território brasileiro, né? Quanto tempo dura esse curso? Geralmente depende do conteúdo, mas em geral são trilhas rápidas de formação ali, no máximo até 3 meses, né? Você pode ter esse certificado, né? Você pode fazer esse curso quando você quiser, A plataforma fica aberta, não tem aí prazo de findar, né? Tanto as inscrições como também o acesso para a conclusão do curso e no final a iniciativa do MEC amplia significativamente o acesso à qualificação gratuita de qualidade, fortalecendo a formação profissional. Esse é o objetivo, né? Fortalecer de forma educacional a formação profissional em diversos setores estratégicos aí do país, né? Porque vocês viram que abrange diversas áreas mesmo, e é importante a gente incentivar como uma das áreas prioritárias a educação, que é realmente uma das pastas mais envolvidas nesse sentido, né? Mas tem mais notícias boas vindo por aí, né? Agora a gente falou sobre o MEC, mas a CNH, ela pode sair gratuita. Vamos falar sobre isso agora. A CNH, a carteira de habilitação, ela pode aí sair de forma muito gratuita para algumas pessoas que estejam aí dentro dos critérios adotados, né? Porque alguns especialistas consideram que uma CNH gratuita, ela pode ser ali uma ferramenta de política pública de inclusão social. E pensando nisso, né, alguns programas estaduais, como a CNH Popular de 2025, tem sido decisivo para garantir que pessoas de baixa renda, elas possam ali obter a primeira habilitação. Pessoas ali que estão em condições de vulnerabilidade, elas poderão ter acesso à sua CNH, né? E um exemplo de um governo que já está aí aplicando isso é o governo do Ceará, que abriu oficialmente o registro para novas vagas, reforçando a expansão nacional da iniciativa. E é importante falar sobre isso porque a CNH é uma ação social que permite que esses cidadãos tenham acesso à categoria A e B, que é moto e carro. Hoje aí diversas pessoas têm a sua renda baseada inclusive em aplicativos, né, de carro e moto. E essas pessoas aí poderão participar. Mas quem é que pode ter realmente de fato a CNH de forma gratuita? São pessoas que têm que ter no mínimo aí 18 anos ou mais, está inscrito no CAD único, residir no estado participante, né? O estado ali precisa estar envolvido nessa ação, cumprir os critérios específicos definidos por cada governo, né? Então aí o Ceará sai na frente aí, disponibilizando 29 mil vagas. Para vocês terem noção, o Ceará vai disponibilizar 29.650 vagas agora já para o ciclo de 2025, ou seja, está terminando, mas aí essas pessoas vão ser contempladas. Inclusive na categoria de contemplação, né, vai ter estudantes de graduação, pessoas surdas, pessoas indígenas, comunidades quilombolas, imigrantes para a categoria D, que tem aí com 2 anos a categoria B. Olha, a categoria D aí, caminhão e carreta vão estar inclusos também nisso, né? Quer saber quais são os outros estados que vão participar da CNH social? Então, esses estados aí que já estão inseridos com o programa já em execução, temos aí o Paraná, o Ceará, Piauí e Maranhão. Outros estados com programas sociais ativos aí estão chegando, que é o Amazonas, o Acre, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e Rondônia. Alguns estados aí ainda não divulgaram o calendário, mas vão participar também aí da CNH gratuita, como Tocantins e Sergipe, né?
Você que deseja fazer a sua inscrição, é só ir diretamente no Detran do estado que está participando. Então você consulta aí, vê se o estado está participando da CNH social, e geralmente o processo exige isso, né? Que você entre em contato lá com o Detran. Mas é muito importante saber que existem aí essa possibilidade da CNH social, e você pode estar aí me assistindo, pode estar também sendo contemplado ou conhecer alguém que pode ser contemplado. A CNH sai 100% gratuito para essas pessoas aí que estão incluídas nesse requisito aí de vulnerabilidade social, porque é uma política pública para essas pessoas, né? Precisa estar obrigatoriamente incluída no CAD único, escrita no CAD único, né? E ela pode escolher entre a categoria A e B ou B, né? Para poder aí ter a sua CNH, e o resultado sai aí no site oficial do Detran do estado que está participando dessa CNH gratuita, né? Então, se você já tiver a CNH cancelada ou aconteceu aí de você perder, né, o direito da sua CNH, infelizmente o programa não contempla para quem ainda não teve a habilitação, né, de certa forma regularizada. Então essa é a novidade aí da CNH gratuita para vocês aí que estão participando e querendo saber mais notícias a respeito disso. E agora nós vamos falar de um assunto também muito interessante, que é sobre a inscrição. Carnaval chegando aí, o governo da Bahia está movimentando os cofres públicos aí para incentivar a cultura nesses estados, né? E aqui na Bahia o prazo foi prorrogado, vai se estender aí do edital de inscrição para o carnaval. É o carnaval aí que acontece em Salvador, mas também em cidades pequenas da Bahia. Mas olha que imagem bonita aí do carnaval de Salvador, que é o carnaval oficial na Bahia, é o carnaval de Salvador, nossa capital, né? Não tem para onde a gente aí correr. Mas antes disso também tem aí as micaretas, tem também aí o carnaval fora de época. Olha quanta imagem bonita aí desse festejo, né? Para quem gosta do carnaval, folia, festa, né? Animação, diversão, colorido. Então, as cidades podem contar aí, porque o governo da Bahia prorrogou, aliás, até sexta-feira o prazo dessas inscrições. As prefeituras aí podem se inscrever para poder participar desse processo, que é coordenado pela Superintendência de Turismo, né? A Sofotur contempla eventos que irão ocorrer entre o dia 4 de fevereiro e 8 de março aí, né? Olha, tá aí ampliando mesmo, né? Como pré-carnavais, lavagens. Aqui em Itabuna a gente vai ter a lavagem do Beco do Fuxico e outras manifestações culturais no estado da Bahia. Isso mesmo. O edital prevê repasses financeiros para até 80 municípios. Olha só, 80 municípios na Bahia poderão ser contemplados, distribuídos em 5 grupos. O grupo A aí, que é o grupo Master, né? Vamos dizer assim, pode ser contemplado com R$700 mil. Eu lembro que ano passado Itabuna chegou até a ser contemplado com a lavagem do Beco do Fuxico com este valor de R$700 mil também, né? Então, assim, não é emenda, é um valor aí de inscrição, né? Que da própria secretaria que é disponibilizado. Esse é o grupo A, o grupo Master, né? Que recebe aí o valor máximo de até R$700 mil. Tem o grupo B também, que pode receber até R$580 mil de fundos aí, né? Para poder alavancar as festas, organizar. E o grupo C com R$480 mil, quase R$500 mil aí, hein? Quase R$500 mil aí para serem aproveitados. E o grupo D com R$350 mil. E para finalizar, o grupo ali mais humilde, né, que é o grupo E, com um montante de R$250 mil para fazer os festejos carnavalescos, né? Você pode estar aí se perguntando em casa, mas Larissa, em que é baseado aí esses valores, né? Como são divididos as cidades aí nos grupos para poder serem contemplados? Bom, eles utilizam ali o critério, né? Os valores são definidos a partir de critérios jurídicos, fiscais e técnicos, levando em conta a questão da territorialidade
cidade e da identificação cultural, isso mesmo, né? Identidade cultural aí de cada cidade. Por exemplo, Salvador aí, né? Já tem uma identidade cultural, o maior carnaval do mundo já é considerado pelo Guinness Book, que é a cidade de Salvador, já tem essa personalidade. Tem outras cidades também com carnavais aí mais tradicionais, então é levado em consideração isso também. E o fluxo turístico, por exemplo, Ilhéus aí, né? Que tem aí o Ilhéus, Porto Seguro, são cidades turísticas, Itacaré, cidades turísticas, todas essas cidades aqui que eu mencionei, tem carnaval, tem um período carnavalesco aí e é levado também em consideração a isso, né? A questão da cultura e a relevância carnavalesca para cada município desse tem uma representatividade que é muito importante, né? Essas inscrições, elas podem ser realizadas de forma virtual ou presencialmente na sede do Sofotur, lá em Salvador, que fica ali no Centro Administrativo da Bahia, né? Mas o importante é que as prefeituras estejam com a documentação adequada, com as documentações em dias para participar desse edital aí na sexta-feira, e tudo dando certo, é só alegria. O município é contemplado e ajuda aí, é um montante que ajuda bastante aí nessa questão para quem curte, né? Para quem curte o carnaval. E a gente não está falando apenas da alegria, mas estamos falando também da fomentação da economia local, que é importante também salientar, é importante também ressaltar isso aí que ocorre, né? E falando de festejos, falando aí de todo esse período de festa, agora em dezembro aí tá chegando o Réveillon, festas de virada de ano em todas as cidades da Bahia. Em Ilhéus não é diferente, vai acontecer aí a virada de ano 2025-26 em Ilhéus, e a cidade de Ilhéus conseguiu aí captar recursos, né, para vocês terem ideia, 220 mil reais aí em patrocínio, né? O prefeito Valderico Reis, que vem se destacando aí pela sua desenvoltura aí nas articulações, e não estou falando apenas de articulações políticas, estou falando mesmo de articulações de investimentos aí para a cidade de Ilhéus, e a prefeitura de Ilhéus aí conseguiu captar recursos para esse patrocínio aí. Foi em outubro, viu? Foi em outubro, ele fez aí a apresentação. A Prefeitura de Ilhéus deu um passo muito importante na organização da festa, que é a Virada Ilhéus 2026, intitulada, com a captação inicial de R$ 227.500 em patrocínios. O resultado do processo de credenciamento para selecionar as propostas de pessoas físicas e jurídicas em patrocinar o evento foi publicado pelo Diário Oficial do município ali, muito bem organizado. E de acordo com o edital, a empresa aí que foi contemplada fez uma proposta até de 25 mil. Bom, mas o que interessa é que ela ofereceu 202 mil aí, somando assim o valor total captado pela primeira fase, né? Tem aí as imagens também dos documentos apresentados, né, da empresa também. O evento foi lançado em outubro pelo próprio prefeito Valderico Júnior, que vocês estão acompanhando aí na tela neste momento. Ocorrerá entre os dias 29 e 31 de dezembro de 2025, ali na Avenida Soares Lopes, é isso mesmo. O Réveillon está previsto para acontecer aí, as festas nesse período de Réveillon, do dia 29 a 31 de dezembro. E na ocasião, o prefeito aí estava lançando, ele destacou o objetivo de resgatar o protagonismo turístico da cidade. Segundo ele acredita que está resgatando o protagonismo de Ilhéus como destino turístico e criando uma tradição que vai movimentar o comércio, né? É a intenção do prefeito aí, criar uma tradição desta virada de ano, porque a virada Ilhéus é um investimento que impulsiona a cidade para o futuro, acredita aí o prefeito Valderico Reis, né? Filho, a virada Ilhéus, né, que foi intitulada, ela promete aí uma programação ampla aí de grandes nomes que vão aí badalar a cidade de Ilhéus, como El Chan, Manu Batidão, Parangolé, Marlos Viana, Via de Acesso, Berguinho, Patrick Levi, Trio da Ruana, Tiago Aquino, Luan Costa e Tainá Agazi. É aí uma grade muito diversa para agradar a todos os públicos que gostam aí de uma boa festa. A estrutura do evento foi planejada para atender a um grande público e haverá 2 palcos aí integrados visando a melhor logística
e visibilidade para as apresentações. A virada do ano será marcada por um show de fogos aí, né, de baixa emissão de sons, respeitando inclusive aí algumas legislações, às vezes nem tem a legislação, mas a cidade de Ilhéus promete aí respeitar, né, a baixa emissão de sons, uma medida adotada em respeito às pessoas que têm aí uma vulnerabilidade, os autistas, pessoas com Alzheimer e que têm outros problemas de saúde, outras comorbidades aí, poderão ficarem tranquilas que a emissão de fogos será em baixa ali da questão dos sons, né? Além dos animais também. A prefeitura promete ainda toda uma estrutura de apoio que inclui aí barracas, né? 170 barracas, áreas específicas para táxis e carros de aplicativo. Você aí que é da região, que é de Ilhéus, vai poder aí aproveitar essa temporada também para trabalhar, porque galera, quem bebe não dirige, quem dirige não bebe, então você vai poder aí ter o auxílio do taxista, do rapaz que trabalha com aplicativo e vai ser muito mais interessante a sua festa. Além disso, o transporte vai estar ali acessível a espaço para pessoas com deficiência também, uma estrutura de acolhimento à mulher. A gente sabe aí que é uma das ações de muitas prefeituras de combate à violência contra a mulher, principalmente em períodos de festas ali, então vai ter aí um QG aplicado aí diretamente para você, mulher aí que infelizmente venha a sofrer, a gente espera que não, obviamente, mas se sofrer algum tipo de violência ou se desejar ter maiores informações, vai ter um QG lá também especializado para isso e mais espaço para os filhos dos ambulantes, servidores de coleta seletiva, limpeza e organização de trânsito. Bom, novidade para essa festa, uma festa muito bem estruturada, muito bem pensada em todos, nos foliões e também nas pessoas que vão trabalhar aí. A gente até parabeniza aí a gestão de Valderico nesse sentido, porque não somente a cidade de Ilhéus ganha, mas também as cidades circunvizinhas acabam aí, de certa forma, né, usufruindo desse impacto econômico aí gerado através da Secretaria de Turismo, né, que fomenta realmente todas essas ações aí em Ilhéus. Então, realmente é muito válido mesmo essa questão e a gente espera que tudo transcorra bem, principalmente em relação à segurança pública, que a gente criou aí muitas expectativas a respeito disso, né? Mas além dessa parte festiva na área litoral sul, aqui, né, temos também outras regiões, extremo sul da Bahia, como Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Eunápolis. E aí a gente vai falar agora da ponte do Jequitinhonha, que é a ponte de acesso literalmente para essas cidades que a qual mencionei aqui para você, telespectador. Como é que anda aí a questão da ponte, né? Vem novidades aí a respeito da ponte do Jequitinhonha. O tráfego aí promete ser liberado em determinado período agora, em dezembro. A gente já percebe aí que vai haver mudanças nesse tráfego aí do Jequitinhonha, que fica ali situado na BR-101 e deve ser liberado já na próxima semana, exatamente. A ponte sobre o rio aí que vocês veem na imagem, na tela aí da sua TV, ela fica aí localizada em Itapebi, sul da Bahia, está em fase final de reabilitação. Essa aí está sendo reabilitada. Mas o que todo mundo espera é a construção da nova ponte. Mas vamos falar da reabilitação e o tráfego deve ser liberado a partir do dia 22, segunda-feira agora, vai ser liberado a estrutura que passa por monitoramento e ações aí de reabilitação já há 7 meses, devido a chuvas e uma importante conexão na região aí, mas na segunda-feira, dia 22, vai ser liberado aí a ponte do Jequitinhonha, exatamente aí para o tráfego, né? Atualmente a ponte opera em sistema de pare-siga, né? Para poder ali manter o controle de tráfego, permitindo apenas a passagem de veículos com peso de até 5 toneladas, né? Carros pequenos, né? Carretas e caminhões ainda tem que passar pelos desvios, né? Os demais condutores devem utilizar o desvio da Veracel até a liberação completa, medida necessária para garantir a segurança de trabalhadores e rodovia também, né? O reforço da estrutura existente inclui a instalação de chapas de aço na faixa interior aí, vocês podem observar, né, que ela tá sendo bem amarradinha, né?
Para veículos mais pesados, a liberação dependerá de ensaios técnicos e análise de monitoramento e andamento, né? É uma ação aí muito perigosa, né? Arriscar, fazer esse teste aí para ver se a ponte ainda suporta. O certo mesmo é a realização da nova ponte. Alô, governo do estado, precisa de maior aí. A morosidade com a construção da nova ponte tá uma coisa inadmissível. Bom, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o DENIT, o cronograma prevê a conclusão do reforço estrutural até terça-feira, hoje, dia 16, né? A finalização do laudo técnico sai na quinta-feira para poder aí dizer realmente se além dos carros pequenos, outros carros maiores poderão passar por esta ponte. A sinalização com o novo peso autorizado será executado no dia 20 de dezembro, com a abertura do tráfego prevista até o dia 22. Né? Então nós temos aí, paralelamente o DENIT avança na construção de uma nova ponte, que é essa aí que eu estou falando, né? Que está tão sendo esperada, porque isso aí é o remendo, essa é a verdade, esse aí é o remendo, mas o que tudo se espera é que a nova ponte possa ser construída logo em breve aí, e com aproximadamente 510 metros de extensão e faixas duplicadas, é a expectativa para a nova ponte. As obras de fundação já estão em andamento, com conclusão aí prevista para 2026, mas não tem um mês ainda definido, apenas o ano, né? O governo federal está investindo aí 104 milhões na reabilitação da ponte atual, 104 milhões para remendar a ponte velha, né? Mas a atual, a nova, está orçada aí dentro do orçamento em 22 milhões na operação e manutenção do desvio até, né, para poder realizar aí. A BR é uma das principais rodovias do Brasil, é essencial para o transporte de mercadorias e passageiros, por isso que é uma via aí de acesso muito importante, né? E tem sido criticado bastante aí o desvio, porque o desvio não é oportuno para as mercadorias, não está adequado aí para os passageiros também, que reclamam muito. Além disso, a rodovia é crucial para acesso a praias e pontos turísticos ao longo do trajeto. Tudo que se espera é que esses remendos aí sejam seguros, não coloquem em risco a vida das pessoas. Órgãos responsáveis estão envolvidos, mas que também logo possam aí estar na ativa a nova ponte, né? É o que se espera, que a nova ponte aí esteja realmente apta aí para as pessoas poderem usufruir desse benefício aí, né? Que é realmente super necessário. A gente falou aí a respeito dos preparativos de final de ano, né, em relação à virada de ano, falamos sobre o tráfego, a importante ponte do Jequitinhonha, falamos da cidade de Ilhéus, né, e dos investimentos que o governo do estado está fazendo aí brevemente para o carnaval breve, mas em épocas de festa, litoral, em épocas aí de férias, descanso, muitos roubos e furtos de aparelho celular acontecem. Nós vamos falar agora das novidades que podem estar chegando aí a respeito do bloqueio do aparelho de celular quando ele for roubado. É isso mesmo, tem novidade. Você sabe, roubaram seu celular, o que tem aí de mais inovador agora para poder você se atualizar a respeito disso? Você vai saber agora, né? Roubar o seu celular, e o novo método, ele permite que você possa aí bloquear o seu aparelho de celular através do seu CPF. Isso mesmo, seu CPF, de forma bem prática, de forma muito bem clara assim, você vai poder lá, pessoas que tiveram celulares roubados podem bloquear o aparelho utilizando apenas o CPF, isso mesmo, né? Roubar o seu celular, novo método permite bloqueio em segundos usando o CPF. Em segundos, olha só que maravilha, o aparelho aí pode ser bloqueado utilizando apenas o CPF, uma funcionalidade permitida através da nova atualização do aplicativo Celular Seguro, que é disponibilizado pelo governo federal. Isso mesmo.
Antes, o bloqueio funcionava assim. Apenas os aparelhos que tivessem o aplicativo instalado e mediante a apresentação do número do e-mail. Mas agora, no entanto, agora a vítima pode realizar a solicitação através de outro celular ou até mesmo de um computador, desde que o seu CPF esteja vinculado à linha telefônica do aparelho levado. Isso mesmo. Você lá no ato da sua compra cadastrou no seu CPF, então aí fica fácil. A mudança, ela amplia a proteção aos usuários e torna o serviço mais simples, sem necessidade de cadastro prévio no aplicativo. Olha que maravilha! Apesar da mudança, segue a recomendação a instalação do aplicativo como forma de prevenção. Como bloquear o aparelho? Essa é a pergunta. Pois bem, acesse o sistema com a conta gov.br, inscrita no CPF da vítima. Você indica o local e a data do ocorrido. O pedido pode ser realizado em até 15 dias após o crime. Até então, mais de 900 mil aparelhos roubados em um ano. Para você terem noção agora, esses são dados oficiais agora de 2025. De acordo com o Anuário Brasileiro, é isso mesmo, mais de 900 mil aparelhos foram roubados e furtados no último ano aqui no Brasil. E para vocês terem noção, infelizmente, a notícia não é satisfatória. Desse montante de 900 mil aparelhos, apenas 8% foram recuperados. Então acredita-se aí que esse novo método de bloqueio em segundos usando o CPF pode ajudar realmente a diminuir o roubo, né? Porque aí o celular perde a utilidade para o bandido, ele não vai ter ali como uma plataforma aí de sobrevivência dentro do crime, o roubo ou o furto de aparelho celular, e aí tende realmente a reduzir esses índices, logicamente, né? Mas para sua segurança também, tome sempre cuidado em vias expostas aí que você pode ter, porque realmente a criminalidade não está para brincadeira, e mesmo a polícia aí dando todo o auxílio necessário, infelizmente a criminalidade continua sempre aí se especializando nisso, né? A gente vai encerrando o ano falando a respeito dos festejos e já vai abrindo para uma outra temática aí, que é notícia boa também, que é a respeito do salário mínimo. Salário mínimo aí que vai sofrer alterações, né? Chega novidades aí a respeito do novo salário mínimo que vai já valer agora para o ano de 2026, isso mesmo, né? Você que está aí acompanhando essas notícias a respeito desse salário mínimo, vai ter aí como o novo salário mínimo que começa a valer a partir do dia 1º de janeiro. Olha essas cédulas aí, esse peixe e essa onça, hein, Cássio? Se esse peixe cai no nosso aquário, se essa onça cai no nosso quintal, é muito bom realmente, né? O salário mínimo no Brasil aí, que deve passar de 1.518 para 1.621, aproximadamente a diferença aí de R$100, né? Em 2026, esse reajuste é de R$103, mais precisamente falando para vocês, né? O novo valor ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas aqui tudo indica não vai haver impedimentos até o fim do ano. Vai ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e após isso o piso será oficializado por decreto, né? Causou decepção, né? Porque R$103 aí de diferença. Você hoje vai no mercado aí, compra alguns itens que não chega nem a ser 10 itens, e aí já vale esse peixe aí que está sendo mostrado na sua tela. Infelizmente aí realmente criou-se grandes expectativas, mas decepcionou a população brasileira o aumento salarial, mas é válido, né? O aumento do salário mínimo aí tem impacto direto na renda dos moradores, de todos os brasileiros, né? E de acordo com a nota técnica do Ministério do Planejamento, cada R$1 acrescido no salário mínimo gera um impacto fiscal estimado em 400 milhões por ano, em razão da vinculação do piso e benefícios previdenciários e assistenciais. Na verdade, é uma justificativa aí, né, que o governo sempre traz, né, a nível orçamentário, de dizer que o salário mínimo ele representa aí um peso no orçamento dos cofres públicos, mas a gente sabe que de fato aí, trazendo sempre informações para vocês,
que o que de fato pesa no orçamento do país é realmente aí os desvios e as fraudes, é a famosa corrupção que assola o país, não tem para onde correr. É isso que de fato aí são milhões e milhões aí que são perdidos, né, em emendas parlamentares inclusive e em outros afins. Então, um salário mínimo, querer responsabilizar o salário mínimo aí por um déficit orçamentário do país realmente não convence mais a ninguém, né? Aí falar que é questão do INSS que é pago, né? E todas as tarifas ali, bom, isso aí não convence muito, mas a notícia ainda é animadora, né? Porque é um benefício, né? O ajuste salarial é sempre um benefício e a gente não vai aí descredibilizar. Então, fica essa notícia aí, o novo salário mínimo, uma diferença aí acrescida de R$ 103, né? Nessa programação para 2026, orçamento do nosso país. A gente vai acompanhando aqui todas essas notícias a respeito disso, né? Mas agora eu vou chamar a atenção de vocês para a gente falar de um assunto muito interessante. Vamos até mudar o rumo da conversa, né? A gente falou aí da CLT, que é contemplado com o salário mínimo, né? Contemplado não é a palavra mais assertiva para poder denominar, né, na verdade, né? Mas também existem outras formas de ganhos, né, profissionais. E uma dessas formas de ganhos profissionais, além da CLT, estamos falando aí dos influenciadores digitais que descobriram uma nova forma aí de obter uma renda financeira. É isso mesmo, né? Tem ali gerados conteúdos e esses conteúdos ali, de certa forma, geram aí para esses influenciadores um tipo de renda. Mas até que ponto esses influenciadores digitais, eles têm uma responsabilidade? A gente vai falar disso porque projeto de lei sobre a atuação de influenciadores nas redes sociais aí traz uma discussão muito importante que é sobre a atuação legítima aí desses influenciadores digitais. Isso mesmo, né? O projeto de lei sobre a atuação dos influenciadores nas redes sociais, traz essa discussão. Qual é o papel aí realmente desses influenciadores, né? O projeto de lei a qual eu estou relacionando é de 5.990 agora de 2025. Reacendeu um debate importante aí sobre até que ponto os influenciadores digitais estão preparados para orientar o público sobre temas complexos e sensíveis, né? Muito provavelmente você já viu aí os coaches, né? E fazendo aí diversos conteúdos, a exemplo de nutrição, por exemplo, sem ter nenhuma formação nutricional. Ele não tem ali uma base técnica para poder estar divulgando aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de material, mas ele tá ali, né, falando a respeito de dietas nutricionais, né, ou às vezes ali de condicionamentos físicos, sem ser um profissional da área de educação física. E tudo isso aí está envolvido nessa discussão, exatamente, dos influenciadores, né? A proposta colocou aí em dúvida a atuação desses criadores de conteúdo, né? Sem formação técnica, eles acumulam aí milhões de seguidores. Muito boa essa imagem aí, Cássio, porque é justamente isso, né? Em troca de engajamento aí, você vê aí, né? Os coraçõezinhos, as reações, as conversas. Em troca de engajamento aí, dispensado diversos conteúdos na plataforma digital e eles exercem uma forte influência sobre sobre decisões ligadas à saúde e ao consumo de finanças, né? Porque ali eles dão orientações a respeito de alimentação, por exemplo, ou até mesmo ali do contexto financeiro familiar. A gente já trouxe aqui a discussão a respeito dos jogos de azar, por exemplo, né? Que são ali divulgados nas plataformas de diversos influenciadores. Então, isso aí geram discussões importantes. O avanço desse tipo de conteúdo tem sido cada vez mais crescente nas redes sociais e passou a ser visto como desconfiança, né? Chamou aí, abriu o alerta, a facilidade de acesso à linguagem informal e tudo isso aí chega diretamente a você, telespectador aí,
que acaba consumindo através do seu aparelho celular esse tipo de conteúdo que é gerado aí pelos influenciadores digitais sem o menor critério. Então, realmente precisa haver uma legislação que seja capaz até de punir e de criar regimento a respeito da utilização dessas plataformas pelos influenciadores digitais, né? Ao propor restrições e regras mais claras, o projeto inclui, inclusive, expor uma fragilidade do ambiente digital, né? Que é a linha tênue entre a opinião pessoal e a orientação técnica. Às vezes a pessoa chega lá, né? O influenciador digital, olha, eu vou dar a minha opinião, eu vou dizer como foi a minha experiência, mas aí nesse sentido, o que aconteceu? O que foi que de fato aconteceu? As pessoas ali estão sendo orientadas sem a menor base técnica. Então, infelizmente, isso aí acaba deixando a desejar. Mais do que regulamentar, a discussão lançou aí um olhar crítico sobre o papel dos influenciadores. Exatamente. O que você tem consumido, telespectador? Quem são as pessoas que você segue nas redes sociais, né? O projeto reforçou a dúvida sobre quem e o que de fato, né, deveria ter autoridade para informar e influenciar milhões de pessoas em temas que exigem realmente, de fato, conhecimento especializado, técnico, porque isso é responsabilidade pública. Exatamente. E eu super apoio essa discussão, porque é importante a gente falar sobre isso aí, esse projeto de lei que está tramitando. E a gente não pode deixar passar realmente despercebido aí na opinião popular. Bom, agora a gente vai fazer uma rápida pausa, um intervalo, e já a gente volta com mais informação no dia de hoje. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora, a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente, o Bahia. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients.
Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta aqui na nossa programação TVI News, segunda edição. Muita informação e notícia hoje, terça-feira, aqui com você. E agora nós vamos falar aí de um assunto bastante interessante, que é para você aí que está antenado no mundo da política, já deve ter ouvido falar sobre as emendas parlamentares, essas mesmas aí, né, que são os recursos que são destinados para as cidades, aí muitas vezes em forma de viaturas, em formas aí de ambulância ou até mesmo de montante de valores aí investidos em hospitais. Mas vem aí uma novidade: o TCE está apertando o cerco aí nas investigações a respeito da aplicabilidade dessas emendas parlamentares, isso mesmo, que estão sendo aí destinadas especificamente para as prefeituras da Bahia. Muitas cidades aqui na Bahia recebendo aí emendas parlamentares, e ficou aí uma obrigatoriedade na divulgação pública de informações como autoria de emendas, valores, destino, órgão executor e cronograma. Isso mesmo, aquilo que eu havia falado para vocês, né? A respeito das emendas parlamentares, a questão da publicidade. As pessoas precisam saber não somente que aquela emenda foi destinada, mas sobre a aplicabilidade dela. Qual foi o valor, o montante, né? E para onde foi aplicado? Ah, foi para a área da saúde, mas em que área da saúde, né? O que de fato da saúde? Foi ali em insumos? Foi ali em procedimentos médicos? Essas informações, elas têm que estar disponíveis. E aí, as emendas parlamentares dos deputados estaduais, que estão aí sendo destinadas para as prefeituras, estão aí sendo alvo de fiscalização rigorosa do TCE aqui na Bahia, viu? A nova regra em vigor, que foi lançada agora na última sexta-feira, dia 12, marcou um avanço no controle da aplicação dos recursos públicos. Estava muito solto mesmo, realmente, né? De fato aí, né? Acabou a resolução aprovada por unanimidade e atendeu uma determinação até do Supremo Tribunal Federal, por decisão aí, inclusive do ministro Flávio Dino, passou a exigir que as emendas sigam o modelo federal de transparência e rastreabilidade. A medida reforçou princípios como legalidade, moralidade e publicidade na execução orçamentária. Isso mesmo, né? A questão da legalidade, moralidade e publicidade. Com a mudança, o TCE poderá cobrar dos órgãos fiscalizados planos de ações detalhados, não simplesmente a destinação, mas dizer ali qual é o plano de ação. Está encaminhando essa emenda aí, mas essa emenda vai ser aplicada de que forma? Permitindo o acompanhamento dos recursos desde a indicação até a execução. Também se tornou obrigatória a divulgação pública de informações como a autoria da emenda, valores, destinos, órgão, executor e cronograma.
Ao endurecer essas regras aí, né, o tribunal respondeu às cobranças por mais clareza no uso do dinheiro público e alinhou a Bahia às exigências nacionais de controle, e é um tema aí que vem ganhando cada vez mais atenção no judiciário e na sociedade, porque, gente, dinheiro público não é dinheiro de ninguém, não. Dinheiro público é dinheiro nosso, é dinheiro seu telespectador, é dinheiro de todo cidadão brasileiro e deve ser ali investido com responsabilidade. Se não houver transparência, se não houver publicidade das ações, qual a credibilidade que podemos ter aí na destinação dessas emendas? De fato, foi uma ação que já se esperava, acredito até que demorou bastante aí de ser corrigida, porque é uma necessidade, de fato aí, é uma necessidade que não poderia mais ser esperado. Falando ainda de recursos públicos, né? Saímos do âmbito aí da questão das emendas, mas vamos falar de obras paralisadas também, que envolve aí recursos públicos. Vamos falar aí da reforma da Feira do São Caetano aqui da cidade de Itabuna, no sul da Bahia. A tão falada Feira do São Caetano, toda vez aqui que o governador da Bahia, Jerônimo, tem estado na cidade, feito presente, ele é questionado a respeito dessa reforma, essa reforma que tem investimentos aí, recursos do estado da Bahia, mas a morosidade chama bastante a atenção aí. Tá bonita aí a nova feira, como vocês podem ver, né? Mas já atingiu aí 67% da estrutura física está sendo concluída. Essa obra, para vocês terem noção, telespectador, ela está orçada e representa aí um investimento de R$2.419.000. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro mesmo. E está sendo executada pelo governo da Bahia. A previsão é de que ela esteja totalmente concluída no dia 31 de março. A conclusão, a reinauguração ainda não tem aí data prevista, mas já se fala aí que a conclusão é para o dia 31 de março de 2026. O projeto de modernização está em estágio avançado em diversas frentes. Os vestiários já tiveram aí a instalação dos vasos sanitários sinalizados. A área de estacionamento também aí já está com a base de 60% concluído. A instalação dos pisos de 40% aí dos trabalhos executados. Outras melhorias aí estão sendo focadas na acessibilidade de infraestrutura, também estão aí em fase final, com uma questão do piso tátil, essencial para a mobilidade de pessoas com deficiência visual para ter acesso, né? E aí já está finalizando os 80%. E a colocação dos ralos nos boxes dos feirantes também aí 60%, ou seja, está quase tudo concluído, mas até o momento nada certo. A previsão é para março de 2026 que seja entregue aí. Está sendo muito aguardada, essa qualificação aí promete transformar realmente o local, a região, oferecendo um ambiente mais moderno, seguro e até acessível para comerciantes e a população de Itabuna. Fato é que qualquer coisa que venha a ser dito a respeito dessa reforma da feira aí não deve ser visto como algo satisfatório, tendo em vista pela morosidade. Obras paralisadas representam aí um orçamento dentro do cofre público desnecessário, né? Porque quanto mais a obra demora de ser realizada, maiores são os investimentos que começam a ter que ser necessários na utilização dessa reforma, e por isso aí não é de fato vantagem, não é de fato mesmo aí nenhuma vantagem para os feirantes, que já perderam muito com isso, né? Mudaram aí de local, a clientela caiu bastante, muito, reclamações dos feirantes a respeito disso, e quem perde também é a própria população. Infelizmente, é a própria população que perde quando questões políticas acabam aí influenciando nas obras públicas, porque essa é a verdade, né? Existem aí, precisa haver uma conversa entre o governador e os órgãos responsáveis por essas reformas paralisadas, né? Porque é uma questão de gestão pública, não tem aí como a gente fechar os olhos e fingir que a problemática não esteja relacionada a isso. E ainda no âmbito político, a gente vai falar agora sobre a cidade de Ibicuí,
tradicional cidade de Ibicuí aí, São João, para quem gosta de curtir, daqui a pouco já tá aí, 6 meses, hein? 6 meses, a cidade de Ibicuí aí, que esse ano teve uma novidade, né? O prefeito aí quase perdeu o mandato, o prefeito e o vice-prefeito quase perdeu o mandato, mas ontem teve uma novidade aí do TRE, o TRE se manifestou e expressou aí, né, que a questão dos mandatos do vice-prefeito e do atual prefeito de Ibicuí aí, o plenário do Tribunal Regional, que é o TRE, ele julgou procedente na segunda-feira, ontem, foi aí a novidade, o recurso do prefeito de Ibicuí, Salomão Cerqueira, que é esse que vocês veem aí na tela, o prefeito Salomão Cerqueira e o vice Doda Moraes, ele reformou a sentença aí e da zona eleitoral de Iguaí, que havia determinado a cassação dos diplomas e da própria chapa que elegeu aí o prefeito e o vice-prefeito. Mas no julgamento, os desembargadores acolheram os argumentos da defesa, segundo os quais o evento festivo do padroeiro do distrito de Ibitupã é realizado anualmente e no caso analisado aí em questão não ficou caracterizado abuso de poder político por parte dos recorrentes, que foi aí, né, realmente a causa motivada para a perda de mandato. O Ministério Público Federal já havia se manifestado pelo provimento do recurso e com essa decisão fica então restabelecidos os direitos políticos, né, ou seja, a elegibilidade do prefeito e do vice-prefeito, ex-prefeito Marcos Galvão, que também era citado no processo. O caso havia ganhado muita repercussão, ampla repercussão, após a decisão de primeiro grau, que cassou aí os mandatos, né, e apontou supostas irregularidades ligadas aos festejos no distrito. Mas nos bastidores, a reversão aí do TRE tratada como um revés para a oposição, que apostava na possibilidade de novas eleições no município, né? Mas não vai acontecer. Pelo visto aí o TRE, né, acaba concedendo esta alegria e esta felicidade aí para o prefeito, vice-prefeito de Ibicuí. Agora a gente vai sair do âmbito político e vamos entrar aí nas questões de violência, a questão aí do crime, né? Dentro desse cenário de crime, vocês têm notado, caro telespectador, como a personalidade feminina está cada vez mais incisiva nesse cenário? Pois bem, agora nós vamos falar sobre a Rainha do Sul. Você sabe quem é a Rainha do Sul, considerada aí, que foi desmascarada? Uma advogada, isso mesmo que você ouviu, uma advogada, ela aí que estava casada com um chefe de facção aqui na Bahia, ela foi presa, né? Essa Rainha do Sul aí, ela foi presa, esta mulher aí, ou seja, com uma formação profissional que poderia estar aí auxiliando, né? De diversas formas, infelizmente envolvida no mundo do crime. E esta mulher aí é conhecida como a Rainha do Sul, um apelido que ela mesma considerou para ela, né? A Rainha do Sul, que é desmascarada, ou seja, olha a imagem dela aí, uma mulher bonita, atraente, inclusive, né? Ela é casada, né? E foi presa por transmitir ordens de morte aqui na Bahia. Isso mesmo que você ouviu. O nome dela é Poliane França Gomes. Ela é advogada, conhecida no submundo aí do crime como Rainha do Sul. A Poliane, ela foi presa em uma operação da Polícia Civil aqui na Bahia, acusada de ser uma das mulheres mais perigosas do Nordeste. A suspeita apontada como a principal elo entre uma das maiores facções na região e seu líder, que ele, mesmo detido há mais de uma década, continuava a comandar as atividades criminosas de dentro da prisão, com o auxílio da Poliane, inclusive, que o chefe da facção é o Leandro da Conceição Santos Fonseca, ele aí que é o líder da temida facção Bonde do Maluco, está atrás das grades desde 2013, contudo, até o ano de 2024, ou seja, até o ano passado, ele mantinha o controle deste grupo, utilizando simplesmente o celular clandestino. Com a sua transferência para o regime disciplinar diferenciado, que é uma cela mais isolada, dentro de um presídio de segurança máxima, que fica lá em Serrinhas, a 183 quilômetros de Salvador, o Leandro, então, perdeu seu acesso privilegiado à comunicação.
Então foi aí que nesse cenário a Poliane entra em ação, inicialmente como advogada. Ela assumiu um papel crucial. Ela se tornou a intermediária, transmitindo aí ordens, ameaças e orientações estratégicas da facção. Aquilo que o marido fazia de dentro da cadeia, a Poliane passa a assumir. A atuação dela então era fundamental para garantir que o Leandro mantivesse nessa liderança, ou seja, ela falava pelo Leandro, né? Então, mesmo em isolamento ali total, ela respondia por ele, né? As investigações da polícia interceptaram mensagens da Poliane com ameaças diretas a integrantes que falhavam em cumprir determinações do chefe, né? No caso, era ela ali respondendo pelo marido, né? Então, a advogada dentro da organização criminosa fazia questão de ser chamada de Rainha do Sul, que é uma abreviação aí, RS, aliás, né? Esse apelido não é por acaso não, viu? É uma clara referência a uma série mexicana que se chama La Reina del Sul. Isso mesmo, cuja protagonista é uma narcotraficante que comanda poderosos cartéis no México. Um espelho de ambição e poder que a própria Poliane almejava. A Poliane aí, né, queria trazer da teledramaturgia para a vida real dela, né? Todas essas ações aí. Então, assim como na ficção que inspirou Poliane, ela profissionalmente se envolveu amorosamente com o Leandro, que é chefe aí da facção, né? Passou a comandar diversos crimes aí, né? Crimes de mandos, inclusive. E o império financeiro deles dois foi aí desvendado. A Poliane aí, apesar de contundentes evidências apresentadas pela Polícia Civil, a defesa da Poliane negou todas as acusações e declarou, inclusive, aí que os fatos serão devidamente esclarecidos no momento oportuno. Foi aí a declaração da advogada, se é que vocês entendem, né? Foi o conselho jurídico aí dela, né? Disse que não, que tá tudo certo com ela e que vai provar aí a inocência da Poliane, né? Fato esse aí que a gente não acredita. E ainda, nesse cenário de protagonismo feminino, a gente sai da Poliane aí, que era a Rainha do Sul, mais conhecida como RS, né? As iniciais dela, e a gente vem para outra mulher aí envolvida nesse cenário aí de criminalidade em Ilhéus. Isso mesmo, né? Uma mulher aí suspeita de negociar armas com facções, é presa durante aí uma ação integrada em Ilhéus. Mais uma mulher envolvida nesse cenário aí de protagonismo do crime, infelizmente, né? Mulheres que poderiam estar aí sendo protagonistas no empreendedorismo e em outras áreas profissionais, mas que infelizmente estão aí atuando no mundo do crime. E uma mulher suspeita aí de atuar na venda de armas de facções criminosas, estão operando aí no sul da Bahia, suspeita de negociar armas com facções, presa durante a operação aqui, foi em Ilhéus, viu? Aqui na Bahia, sul da Bahia. Essa operação ocorreu simultaneamente, olha aí as imagens, ocorreu simultaneamente nos municípios de Ilhéus, Itabuna, Uruçuca e Itacaré. Vocês lembram, a gente falou aqui dessa operação, e segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ofensiva teve como alvo integrante de ações criminosas, aí, de organizações criminosas. Entre os presos estavam aí 9 mulheres, exatamente 9 mulheres. Essa suspeita, especificamente aí, detida em Ilhéus, que teve identidade preservada, ela é investigada por comercializar armamentos para o crime organizado, né? De acordo com a Polícia Civil, ela teria negociado a venda de uma pistola calibre 9mm. Olha o poder bélico dessa arma, pelo valor aproximado de R$10 mil, movimentando bastante aí o setor econômico da criminalidade. Embora a arma não tenha sido entregue, mas ela estava ali nas negociações. As investigações apontam ainda que a mulher mudava constantemente de endereço, né? E isso como forma de dificultar a ação das forças de segurança para identificar. Então, ela foi presa aí em Itabuna, foram 10 mandados de prisão que foram cumpridos. Aqui em Itabuna foram 10 mandados de prisão, né, no município. 8 celas investigadas, revistadas. Os agentes aí localizaram telefones, facas, entorpecentes. Os nomes dos presos não foram investigados, mas as investigações aí ainda continuam nesse âmbito, viu? As investigações ainda continuam nesse âmbito. E ainda dentro do território
do sul da Bahia, vamos agora para a cidade de Itabuna. Isso mesmo, vamos para as notícias da cidade de Itabuna, porque um corpo foi encontrado aí às margens do rio Cachoeira, boiando, hoje aí, muito próximo ali da BR-415, esse corpo aí que foi encontrado boiando na tarde, na verdade foi encontrado na tarde do último sábado, um corpo aí sem o sexo, foi identificado apenas com o sexo masculino, né? Encontrado aí próximo às áreas do rio Cachoeira, e de acordo com as informações preliminares, os moradores avistaram ali o cadáver boiando, e até amanhã dessa segunda-feira, de ontem, né, o homem ainda não havia sido identificado. O homem não tem ainda identificação, só sabe que é um corpo de características masculinas, mas até o momento não tem uma identificação aí. Sabe-se que o corpo tem aí tatuagem, né, implantes ortopédicos em uma das pernas, mas até o momento familiares ou pessoas que reconheçam o homem por meio de fotografias possam ajudar aí o IML, mas até o momento não tem aí nenhuma identificação oficial, né? Está aguardando aí as pessoas fazerem essa identificação desse corpo, né? Mas, além disso, Itabuna foi protagonista aí de outra notícia muito triste. Na manhã de hoje aí teve um crime brutal que aconteceu na cidade de Itabuna. Um rapaz foi assassinado aí, ele que trabalhava como motorista de aplicativo. Você vai ver aí as cenas, né, desse carro, um sol aí por volta das 11 da manhã. Um carro foi interceptado. Na verdade, ele estava, segundo informações, ele estava ali aguardando já uns 5 minutos, mas infelizmente veio a óbito na hora. Foram mais de 20 cápsulas ali que foram identificadas naquele ambiente, né? O rapaz aí, então, ele atendia pelo nome de... na verdade, ele foi ali atingido no bairro São Judas Tadeu, né, principalmente. Ele atendia pelo nome de Robson Tadeu Moreira Júnior, conhecido popularmente como Júnior. O Júnior ali tinha 30 anos, ele foi vítima de uma execução brutal. Enquanto ele estava ali estacionado no local, o Júnior, que estava noivo recentemente, né, segundo informações também, o Júnior não tinha envolvimento com o mundo do crime. Então a linha de investigação da polícia ainda estão colhendo aí. O ataque foi cirúrgico, não deu qualquer chance de defesa da vítima, mas sabia-se que realmente ele era o alvo, né, infelizmente aí, da polícia, e descartaram qualquer hipótese em relação a latrocínio, ou seja, não foi roubo seguido de morte, também não. Essa foi aí uma linha descartada a respeito desse crime bárbaro que chocou aí Itabuna. E um agente no local informou, inclusive, que o Robson era suspeito de envolvimento com uma facção, atuando supostamente no transporte de drogas e indivíduos ligados ao crime organizado, né? Também tem essa linha aí, embora ele não tenha esse envolvimento já direto, mas aí dizem que ele estava trafegando aí algum tipo de encomenda, né? Bom, ao lado aí os familiares dizem que ele não tinha envolvimento com o mundo do crime. Descreveram o Robson aí como um rapaz trabalhador que lutava, né, pelo sustento inclusive da filha, mas infelizmente até o momento não há identificação dos criminosos que cometeram aí esse assassinato. A cidade continua aí violenta e foram mais de 10 tiros aí deflagrados a respeito disso, e a gente percebe que a coisa continua mesmo aí bastante complicada em relação à criminalidade em Itabuna, esse crime bárbaro que aconteceu aí, né? E chamou bastante a atenção. Infelizmente foi um crime que chamou bastante atenção. Agora, para vocês terem noção, a gente vai rapidamente ali trazer uma notícia da cidade de Ipiaú.
Isso mesmo, nós temos aí uma matéria, porque lá em Piauí uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência. Cássio vai preparar aí essa matéria pra gente, colocar no ar. Mais uma mulher, ontem aqui eu falava a respeito da violência contra a mulher e vocês vão ver agora esse crime que aconteceu na cidade de Ipiaú. Uma mulher de 20 anos foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira dentro de uma residência na rua Tatiane Fernandes, no bairro Santa Rita, em Piauí. O corpo estava sobre um colchão na sala da casa e foi descoberto por moradores que imediatamente acionaram a PM e uma equipe do SAMU, que já atendiam outra ocorrência no bairro. Os socorristas constataram o óbito e identificaram sinais de violência, incluindo perfurações compatíveis com golpes de arma branca, como faca ou facão. A vítima foi identificada como Aline Conceição Ribeiro, natural de Itajubá. Aline havia se mudado recentemente para o imóvel, onde vivia com o companheiro e outras pessoas. No entanto, no momento em que o corpo foi encontrado, não havia ninguém na residência. O caso é investigado pela Polícia Civil. Olha só, mais um caso aí de feminicídio. A mulher foi encontrada morta, né, com sinais de violência em casa, violência doméstica que terminou em feminicídio. São dados alarmantes. Ontem trouxemos aqui que estava aí terminando, findando, né, quase 100 homicídios. Esse número estava quase se aproximando da marca de 100 homicídios aí, na verdade, feminicídios na Bahia. E mais uma vez o cenário de violência à mulher é em Piauí, e a gente deixa aqui os questionamentos a respeito de políticas públicas, porque tem cada vez mais sido crescente o número de mulheres que estão aí sendo vitimadas, né, com suas vidas mesmo ceifadas dentro desse ambiente de violência. E falando nisso, inclusive, nós temos uma matéria relacionada a isso também, que você vai assistir agora, telespectador, que é a respeito aí do lançamento do Baralho Lilás. O Baralho Lilás, que está relacionado à amplia busca aí por foragidos por crimes contra as mulheres. A gente vai ver agora aí essa reportagem a respeito do Baralho Lilás que está sendo montado. Mais um instrumento de identificação e prisão de homens envolvidos em crimes contra a mulher foi lançado pelo governo da Bahia. O Baralho Lilás, parceria da Segurança Pública com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, foi apresentado com 16 procurados com mandado de prisão e denúncia formal por feminicídios, estupros, violências domésticas e outras agressões. O Baralho Lilás já está disponível no site da SSP. Pessoas que já respondem a processo criminal, é importante dizer isso, cujo mandado de prisão está público, e o que a gente quer é a colaboração, é o fortalecimento, é mais uma ação que a gente faz para que nós possamos cada vez mais diminuir os índices de violência contra a mulher. Uma estratégia muito importante, tanto para identificar, né, os criminosos e levá-los ao julgamento e ao cumprimento de pena, como para incentivar as mulheres a denunciarem os crimes, porque a impunidade é uma aliada forte para a continuação do alto índice de feminicídio. As cartas exibem foto, crime e área de ocorrência e se somam a outras ações voltadas à proteção das mulheres na Bahia. Somente a tecnologia de reconhecimento facial já prendeu 71 feminicidas este ano. Desde 2019, 338 foram capturados por algum crime contra a mulher. A gente vai criar uma rede ainda mais forte, envolvendo prefeituras municipais, assembleias legislativas, movimentos em defesa dos direitos humanos, criar realmente um ambiente que a gente possa fazer a denúncia, facilitar para que a polícia busque esses homens e entregue à justiça. Muito importante essa ação aí da criação do Baralho Lilás. É importante mapear, né, o perfil até desses criminosos aí que vocês podem estar vendo aí nessa reportagem. É muito importante realmente esse tipo de ação aí de combate ao crime, né, de feminicídio. A gente aqui fica aguardando medidas ainda mais efetivas que realmente possam reduzir agora já para o início de 2026, nesse primeiro semestre, esses números alarmantes
que estão aí cada vez mais atrelados realmente a essas notícias tristes de feminicídio. É isso mesmo, de feminicídio. Agora eu vou comunicar aqui a vocês, telespectadores, que a gente vai dar uma rápida pausa, bem rapidinho, e a gente volta com notícia nacional. É isso mesmo, porque o Jair Bolsonaro recebeu aí um novo diagnóstico e já a gente retorna para dar essa notícia para você hoje no TVI News. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente, o Bahia. Em 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Estamos de volta aqui no nosso último bloco de notícias do TVI News, segunda edição de hoje. E aqui você fica bem informado, não somente com as notícias locais, mas a gente traz também muita informação internacional e nacional. Falando em internacional, uma notícia aí que foi destaque, está sendo destaque e não é um destaque aí louvável, não é um destaque aí que a gente gostaria de dar, mas é um alerta global. O Brasil aparece aí entre os 10 países mais violentos do mundo, é isso mesmo. O Brasil apareceu aí no relatório como um dos 10 países mais violentos do mundo, está ali inserido, inclusive, no meio de países que sofrem com a guerra. O Brasil aí figura em uma lista preocupante neste ano aí de 2025, porque de acordo com o índice de conflitos que foi divulgado, a ONG, essa ONG, o país ocupa a 7ª posição no ranking das nações mais perigosas do planeta em 2025. Isso mesmo que você acabou de ouvir. O relatório destaca que o Brasil divide o cenário de insegurança crítica e máxima com outros 3 vizinhos latino-americanos, que é o México, o Equador e o Haiti. A presença desses países no top 10 reflete a gravidade da violência estrutural aí na região. A gente está sempre aqui falando sobre violência. No caso do Brasil, a 7ª colocação, que é uma posição abaixo em relação a 2024, ela é atribuída principalmente à intensa atuação de facções criminosas e gangues que disputam o controle de territórios. Embora o país esteja aí oscilado levemente no ranking, permanece em um patamar de periculosidade comparável a locais em situações de guerra ou instabilidade política severa. Isso mesmo, olha aí, esse cenário de guerra é aqui no Brasil mesmo. São aí os cenários da criminalidade, as facções que estão tomando conta do território nacional. Recentemente a gente teve aí uma operação no Rio de Janeiro que chamou a atenção do país inteiro. Infelizmente a criminalidade tem avançado e tem aí destruído diversas camadas sociais, e chama a atenção porque coloca o país aí inserido num cenário literalmente de guerra, como um dos 10 países mais violentos do planeta. Isso mesmo que você ouviu aí, ranqueando na 7ª posição. O Brasil vem aí se destacando. É preciso ter políticas públicas de combate à criminalidade. As facções organizadas estão cada vez mais organizadas. O poder paralelo tentando se sobressair sobre o poder de polícia, poder judiciário, e a gente espera que para o ano de 2026 novas medidas sejam adotadas para que cenas como essa aí de cenário de guerra não sejam novamente vistas aqui no nosso cenário. E no âmbito nacional aí chega agora à tarde uma notícia sobre Jair Bolsonaro. O ex-presidente aí foi diagnosticado com 2 hérnias de disco e muito provavelmente deve passar por uma cirurgia. O ex-presidente Jair Bolsonaro aí recebeu esse diagnóstico e a informação foi confirmada oficialmente pelo advogado dele, João Henrique, e indicou inclusive a necessidade de uma intervenção cirúrgica breve, né? Muito provavelmente será aí uma cirurgia eletiva, uma cirurgia agendada, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a defesa, inclusive, a cirurgia foi apresentada pelos médicos como a única solução para o quadro clínico, e os médicos recomendam que ele seja submetido a esse procedimento cirúrgico de forma que o tratamento seja adequado, né? É uma hérnia ingual, caracterizada-se aí pelo deslocamento de parte do intestino ou do tecido abdominal através de um ponto de fraqueza da musculatura da virilha. Embora possa ser causada por fatores congênitos ou esforço físico, a condição aí gera muita dor e desconfortos acentuados, exigindo uma correção hospitalar por meio aí, inclusive, da cirurgia. O quadro de saúde de Bolsonaro também entrou em esfera jurídica, né? Aí porque o ministro Alexandre de Moraes autorizou a realização dos exames, mas determinou que a Polícia Federal realize uma perícia médica oficial dentro do prazo aí de 15 dias. Além dele ter passado por esses médicos aí, né, o ministro determinou
que ele passe aí pela perícia médica da Polícia Federal no prazo de 15 dias. O objetivo dessa perícia é confirmar a necessidade de imediata intervenção cirúrgica, né, para confirmar aí se há realmente a necessidade dessa cirurgia, que foi alegada pela defesa. Além das hérnias, a petição dos advogados cita que o ex-presidente sofre com soluços persistentes e outras complicações que estariam ligadas ao seu histórico de saúde e cirurgias anteriores, né? O Jair, que já havia tomado aí uma facada na região abdominal, a expectativa agora gira em torno do laudo oficial da PF para definir a data e as condições que o ex-mandatário será operado. Essa foi as notícias de hoje do TVI News Notícia aqui, trazendo para você nesta segunda edição, você sempre bem informado. Nós aqui hoje noticiamos os fatos aí mais relevantes no cenário nacional e internacional. Eu sou Larissa Araújo, estou com vocês aqui todos os dias de segunda a sexta, a partir das 17 horas até as 19 horas, com muito conteúdo informativo. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta, aguardando aí a sua audiência. Muito obrigada e uma boa noite. Até amanhã.